Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Você clicou aqui nesse vídeo porque você quer dar a risada do ministro Flávio Dino, não é isso? Porque ele tomou uma invertida aí da doutora Buchianeri, não é? Você tem um coração maldoso que eu sei. Olha lá, brincadeiras à parte, pessoal, vamos lá. Vamos aqui para esse vídeo aqui. Eu trouxe esse tema aqui nesse canal, que é um tema super interessante, que tem a ver com um julgamento que o STF começou a fazer no dia 19, agora se não me engano, de setembro, que envolve as testemunhas de Jeová e o direito, né, eventual direito que as testemunhas de Jeová, aqueles que professam essa fé, teriam a um tratamento alternativo à transfusão de sangue. Olha, por que eu vou trazer um tema como esse aqui? Porque eu acredito que esse é um dos temas assim muito instigantes, que envolve a questão de liberdade religiosa, né, que é a liberdade, o direito fundamental que as pessoas têm de professar uma fé, de ter uma consciência religiosa e de determinar a sua vida de acordo com essa consciência, se autodeterminar de acordo com essa consciência. E ao mesmo tempo envolve questões relativas à disposição de direitos fundamentais como a vida. Quer dizer, será que a gente pode, com base em uma consciência religiosa, dispor livremente de certos direitos fundamentais, como por exemplo o direito à vida? Será que eu posso abrir mão desse direito? Outra coisa, envolveria também a prestação que o Estado deve ou não oferecer a uma pessoa numa situação como essa, que esse é o caso, né? Alguém estava submetido ali iria ser submetido a um tratamento com transfusão de sangue, estava solicitando que esse tratamento fosse mudado para um tratamento alternativo, por causa da sua convicção religiosa, e um tratamento que não envolveria transfusão de sangue, né? E será que o Estado é obrigado a prestar esse tipo de tratamento alternativo para garantir a liberdade religiosa de alguém? Envolve também a questão médica, né? Os médicos fazem um juramento de salvar a vida e tudo mais. Então, olha quantos direitos, né, estão ali em conflito. Um caso como esse, ele é tipicamente, né, um caso que é de uma Suprema Corte, de ser tratado numa Suprema Corte, porque envolve direitos fundamentais. Agora, qual que é a relevância geral disso? Quando a gente fala de direitos fundamentais, e a gente está falando aqui de liberdade de consciência, liberdade religiosa, essa é uma das expressões muito relevantes dentro de uma sociedade livre, de uma sociedade que garante às pessoas o direito à sua plena liberdade. E a consciência religiosa tem tudo a ver com isso. Aí você fala assim, mas eu não sou testemunha de Jeová. Não é, eu também não sou. Eu não entendo, por exemplo, certos dogmas das testemunhas de Jeová, como é o caso aqui da recusa, né? Dentro da fé que eles têm, a transfusão de sangue seria algo agressivo à sua fé. Eu, por exemplo, não entendo isso, né? Porque não faz parte da minha convicção religiosa. Mas esse é o ponto, né? Os direitos fundamentais de uma sociedade, eles só podem existir na medida em que a gente garante o direito às diversidades. E a gente garante o direito de cada pessoa ter a sua liberdade religiosa e outros direitos liberdades fundamentais garantidos, né? Porque o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? A mesma liberdade ou restrição que eu estendo a outras pessoas teria que se voltar contra mim também. Bom, mas eu não vou falar muito, eu vou já direto para o vídeo aqui, porque eu também queria que vocês prestassem atenção no seguinte: o direito, ele tem tudo a ver com linguagem, e essa doutora, Maria Cláudia Buchianeri, ela faz uma defesa brilhante, assim, a meu ver, né,
com argumentos ricos que mostram como que é possível defender uma tese e como que a argumentação é muito importante. E lá para as tantas ela dá uma cravada ali no Flávio Dino também, mas vamos lá. Vamos ouvir, vamos comentar aqui também, tá bom? Senhor presidente, é com muita honra que venho a esta tribuna numa sessão que para nós é histórica, porque versa um caso que é típico de uma Corte Constitucional. Caso típico de uma Suprema Corte, porque envolve a proteção de uma minoria claramente hostilizada, historicamente perseguida, quase que aniquilada no nazismo. Uma minoria religiosa que tem como dogmas sinceros, centrais, posições como não celebrar datas nacionais, não celebrar feriados, não receber sangue, ter um proselitismo insistente. Só um comentário breve aqui, né? Olha que interessante. Vocês perceberam que logo no início ela fala sobre a posição demarcada de uma minoria e fala sobre perseguições históricas que essa minoria tem sofrido, não é? Por causa das suas convicções religiosas. Olha que interessante isso. Isso, para além de ser possivelmente uma realidade mesmo que essas comunidades religiosas enfrentam, não é? É uma estratégia argumentativa muito importante, porque você cria no interlocutor uma empatia, faz com que ele vivencie, né, quando ela fala aí da perseguição, do nazismo, né, que perseguiu boa parte desses grupos, então ela está criando, né, recriando um universo que causa no interlocutor, primeiramente, uma empatia, né, pela posição oprimida, mas também faz entender um pouco melhor o universo dessas minorias. E eu acho muito interessante também ela ressaltar o ponto que é para a defesa das minorias, especialmente que um caso chega às cortes constitucionais, né, para que essas cortes possam defender direitos fundamentais, no mais das vezes, né, na maioria das vezes que são ultrajados pela sociedade de uma maneira geral com relação às minorias. Então isso eu acho bem interessante, mas vamos lá. E por isso mesmo, uma minoria não compreendida, não aceita e perseguida. E como consequência, uma minoria que tem se socorrido das Supremas Cortes pelo mundo, como forma de resguardar o núcleo essencial de sua liberdade religiosa. Em 1950, as testemunhas de Jeová já haviam ganho 150 casos nas Supremas Cortes Estaduais Americanas e já haviam firmado 30 precedentes da Suprema Corte. E cá estamos, no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, trazendo a questão das testemunhas de Jeová, que hoje, senhores ministros, representam 1.800.000 pessoas no Brasil. São 1.800.000 pessoas que professam a crença religiosa da testemunha de Jeová. Eu não tinha esse dado, por exemplo. 1.800.000 pessoas, ministro Dino, que andam com a carteirinha. E elas então andavam, ministro Dino, não só com a carteirinha, mas com um parecer plastificado no bolso do saudoso professor Celso Bastos, que dava a elas, sim, o direito não de escolher pelo suicídio. Elas não querem morrer. Isto não é um suicídio. Olha, não há o desejo do resultado morte. Essa é uma diferenciação que ela começa a fazer fundamental, né? Porque o que ela está dizendo, porque muitas vezes se alega isso, né? Olha só, essas pessoas não têm o direito de escolher pela morte. Portanto, eu vou ignorar essa questão da consciência religiosa e vou submeter essas pessoas a um tratamento que vai salvar a vida delas, mas que vai envolver a transfusão de sangue, que é contra os seus dogmas religiosos. Por quê? Com o fundamento, muitas vezes, de que elas não teriam o direito de abrir mão de um bem fundamental, de um direito fundamental, que é a vida. Dispor desse direito não seria possível, né? Então elas não teriam esse direito. Mas a doutora aqui, ela começa a fazer essa argumentação muito interessante, dizendo, olha,
essas pessoas não estão abrindo mão de um direito à vida. Elas não desejam morrer. Seria muito diferente, né, se essas pessoas estivessem buscando o resultado morte. Olha como o direito tem a sutileza na argumentação que precisa ser observada, né? Essas pessoas não estão buscando o resultado morte, como alguém que buscasse um suicídio, né? Não é essa a questão. Então você vê que aqui você tem aquela diferença, né? O que a gente chamaria no direito de um distinguish, né? Você faz uma distinção de uma certa situação para que você possa afastar uma argumentação. Então, eu tenho ali uma argumentação que vai dizer o seguinte, olha, as pessoas não podem abrir mão da própria vida, né? Não podem buscar a morte. Então, essa questão deve ser afastada do direito a uma consciência religiosa, porque tem um bem maior aí que é vida. Então, esses dois direitos fundamentais estariam em choque. Mas olha, ela faz um distinguish aqui, né? Ela fala assim, não, olha, esse tipo de argumentação nem deve ser considerado, porque essas pessoas não estão na mesma posição de alguém que busca o resultado morte, eles não estão buscando suicídio. E aí ela vai caminhar. Olha que coisa bem arquitetada, né? Bem construída. Elas desejam viver, mas viver com dignidade. Viver segundo os ditames mais sinceros, mais sensíveis da sua crença religiosa. Elas não querem ter que fazer a escolha trágica entre a sua convicção religiosa ou acesso ao sistema público de saúde. Esta é uma escolha que nenhum outro aderente religioso precisa fazer. Então, por que é que nós imporíamos isso a esta minoria hostilizada que demanda, sim, um acolhimento ainda maior dos tribunais constitucionais que têm acolhido esta demanda? Trago como exemplo Estados Unidos, Espanha, Canadá, Argentina, México, Japão e Inglaterra. Todos eles já reconheceram o que se pede aqui, neste dia histórico, a esta Suprema Corte. Não quero tomar o tempo excessivamente de Vossas Excelências, mas falando um pouco de teoria dos direitos fundamentais, tema que o nosso Procurador-Geral da República e o relator, ministro Gilmar Mendes, dominam com excelência, mas aqui há algumas peculiaridades no suposto conflito de direitos fundamentais. A primeira suposto conflito de direitos fundamentais. Olha aqui, veja, pessoal, que é muito interessante, né? Primeiro, olha o aspecto da oratória, né, que é muito relevante na maneira como se defende uma posição, né? E a doutora, ela demonstra muita habilidade aqui em manter uma empatia, uma conexão com os interlocutores ali, né, com os ministros julgadores. E aqui ela fala coisas interessantíssimas, né? E ela abre essa porta agora para dizer o seguinte, né? Olha, aqui não há um conflito, ela fala em conflito aparente de direitos fundamentais, e é aí que ela vai construir a sua base, né? Ela fala o seguinte, olha, essas pessoas não estão num conflito entre buscar a morte ou uma transfusão ou a convicção religiosa, não é isso. O conflito é entre manter as convicções religiosas e ser obrigado a abrir mão de um tratamento que é oferecido pelo SUS. Por que elas teriam que se submeter a isso se nenhuma outra religião é obrigada a se submeter a isso, né? E aí também ela fala de conflito aparente de normas, porque na verdade não existiria, conforme a tese que ela vai construir, um conflito. E vamos ver por quê, né? Vamos seguir o raciocínio dela. Os direitos fundamentais em suposta situação de antagonismo, a vida de um lado e a liberdade religiosa de outro, os titulares são a mesma pessoa. Olha, desculpa interromper, mas eu preciso fazer um comentário sobre isso, né? Você vê que ela trata de um tema aqui que é o conflito de direitos fundamentais, conflito entre normas constitucionais. Na teoria do direito, a gente tem o seguinte, quando nenhum direito é absoluto, nenhum direito da Constituição é absoluto. Então, sempre vai haver uma situação em que conflitos de direitos, de pessoas que têm direitos, vai existir na sociedade. Então, as pessoas têm direitos diferentes, existem direitos individuais, direitos coletivos, e muitas vezes isso vai entrar em conflito. E quando entra em conflito, qual é a técnica que o direito usa, que o julgador usa? É ponderar esses direitos
para verificar qual deles, numa situação concreta, deve prevalecer e qual deve ser diminuído. Veja, diminuído, não aniquilado, mas diminuído, de maneira a guardar uma harmonia no sistema. Então, como nenhum direito é absoluto, às vezes a gente vai ter que abrir mão ou ser levado a ter parte dos nossos direitos fundamentais diminuído para que um direito maior possa prevalecer. E aqui o que ela está falando, olha, não se deixe levar por essa linha de raciocínio, senhores julgadores, porque esse aparente conflito entre liberdade religiosa, liberdade de consciência e a vida, que são esses dois valores que precisam ser ponderados aqui, o titular desse direito é a mesma pessoa. Então, é a mesma pessoa que tem o direito à vida e o direito à liberdade de consciência religiosa. Portanto, só por aí, é o que ela está dizendo, não há um conflito de normas aqui, porque aquele que é o beneficiário desse direito é a mesma pessoa. Não é que eu estou ferindo o direito de uma outra pessoa. Olha que argumentação interessante, né? Eu mesma sou a titular de ambos os direitos em situação de antagonismo. E isso impõe ao intérprete um olhar diferenciado. Eu não estou falando de um comportamento individual que atinge a esfera jurídica de um terceiro. Eu não estou falando de uma recusa à vacina, que, muito embora diga respeito apenas a mim, pode colocar em risco a coletividade como um todo e pode colocar em risco um programa maior de saúde pública de erradicação de uma doença. Olha, isso aí ela trouxe a questão da vacina como um exemplo, né? É um exemplo perfeito esse. Por exemplo, se submeter a um tratamento como vacina, em tese é um direito individual. Mas há outros valores e direitos que pertencem à coletividade. Por exemplo, se eu deixar de me vacinar, pode ser que eu seja um vetor aí para espalhar uma doença, não é? Ou até acabar com um programa inteiro de saúde que pode prejudicar toda a sociedade. Então, nesse conflito entre meu direito individual e o direito da coletividade, pode ser que o meu direito tenha que ser diminuído para que o da sociedade prevaleça. Mas ela está dizendo, não é esse o caso aqui. Esse não é o caso, porque o titular do direito é a mesma pessoa e a atitude dela não vai trazer nenhum prejuízo. A atitude dessa pessoa de recusar a transfusão de sangue não traz nenhum prejuízo para a sociedade, a princípio. É muito interessante. Eu não estou falando disso. Estou falando de dois direitos fundamentais em suposta situação de litigiosidade que atingem apenas uma pessoa e mais ninguém. E neste caso, nesse específico caso, que é muito particular, olha o distinguish aí. Os teóricos de direitos fundamentais conferem uma especial prevalência à harmonização prática feita pelo próprio titular, a concordância de direitos feitas por aquele que é o único atingido por a sua escolha. E a razão de ser deriva da própria dignidade da pessoa humana e do mínimo de autonomia existencial e de busca da felicidade. Doutora Cláudia, eu creio o ministro Dino, interrompendo. Matéria fática, não entendeu o pressuposto da minha indagação. Não é de um modo geral, eu até frisei isso. Eu estou me referindo a uma criança de 6 meses. É este o caso. Ou a hipótese de uma pessoa que está absolutamente inconsciente. É este o caso. Claro que se a pessoa está consciente, como todos os que foram mencionados na tribuna, uma cirurgia, etc., é evidente que esse argumento é aplicável. A indagação que eu fiz é quando a pessoa não consegue manifestar a vontade porque está impossibilitada. É isso. E há, para sua reflexão posterior, um outro direito fundamental que é complexo nesse caso, que é o dever do médico, nas hipóteses em que não há liberdade de consentimento. Por isso que essa teoria não se aplica a esses casos. Olha só, então você vê, olha como o direito é uma coisa fascinante, né, e também complexa mesmo. Agora, o que o ministro está fazendo aqui? Ele está dizendo, ele está falando o seguinte, ó, há diferenças aqui, né? Uma coisa é uma pessoa consciente, livre, manifestar sua vontade. E aí? E se for, por exemplo, uma situação em que nós temos uma criança envolvida e a criança
tem a religião dos pais, né? Os pais são os tutores, né? E eles ensinam a criança nesta religião. E aí? Porque os pais são os responsáveis por tomar essa decisão. Se a criança, numa situação ali que envolve o risco de morte, e que é necessário o tratamento como a transfusão de sangue, os pais podem tomar essa decisão por essa criança. Então essa é uma outra distinção. Então uma coisa é a própria pessoa consciente, outra coisa é os pais, por exemplo, tomando decisão em lugar de uma outra pessoa, né, de uma criança. E ainda existe uma outra situação aqui, que é a pessoa inconsciente, né? Ela é maior de idade, mas ela não está consciente, portanto ela não pode manifestar o seu desejo, né? Como que se decide uma questão como essa? E aí entra o papel do médico. Como que o médico vai agir, sendo que ele tem como prerrogativa e juramento, né, salvar vida. Então ele coloca essa complexidade aqui. Mas essa aqui não é outra, acho que ele vai tomar uma invertida não, daqui a pouco. Vamos ver como é que ela se sai. Queria responder, ministro, mas fora do meu tempo, só uma resposta. São mais ou menos... O tempo é de Vossa Senhoria. O tempo ruge. Para a redarguição. Na verdade, são 3 filtros, em tese, na questão das testemunhas de Jeová. A primeira é do maior, capaz, consciente, que externa a sua vontade, e esses 2 casos é que estão aqui submetidos à repercussão geral. Situação é o que está em julgamento. Seria intermediário, seria do maior, capaz, que externa a sua vontade livremente consentida, mas o faz por meio de um documento que ele porta. Esta situação intermediária, ministro Dino, a gente poderia fazer uma equivalência com o doador de órgão. Então, eu, na minha carteira de habilitação, posso dizer que sou doadora de órgão e essa minha manifestação de vontade constante do meu documento de habilitação vai valer. Então, eu faria esta equiparação, mas esse não é o caso sob repercussão geral. E um terceiro filtro, e aí sim, impossível não concordar com Vossa Excelência, um hard case ainda mais difícil é a questão do menor. Hard case, né? Só para esclarecer aqueles que aí não fazem parte aí do universo do direito, hard case é um caso difícil, né? Mas existe isso nessa linguagem do direito que tem a ver com os hard cases, né? Que é os casos altamente complexos, né? E que envolve muitas nuances e de difícil resolução. E ela está dizendo, olha, o hard case aqui seria, o caso difícil, seria aquele que envolve um menor, por exemplo, e que alguém estivesse, com base na liberdade de consciência religiosa, tomando a decisão por esse menor. Aí essa situação é mais complexa, mas ela está dizendo o seguinte, esse nem é o caso em julgamento aqui, né? Porque isso é muito importante, tá? Quando se julga um caso no Supremo Tribunal Federal que vai ter uma repercussão geral, é importante que fique definido quais são os fatos e o que está em julgamento, porque senão você pega aquilo que foi julgado e começa a extrapolar para outras coisas. Então, o que está sendo definido aqui, o que está em julgamento aqui não é caso que envolva um menor de idade, decisão dos pais, então o que for decidido aqui não vai valer para esses casos, certo? Mas o que está sendo decidido aqui tem a ver com adultos que falam por si, tomam decisão por si mesmo, conforme suas próprias convicções. E além disso, ela fala de um outro caso aqui, que é quando a pessoa está inconsciente, né? Ela rebateu aquilo que o ministro falou, olha, se ela tem um documento que diz que ela opta por não receber a transfusão de sangue, isso deve valer, assim como vale um documento que diz que eu sou doador de órgãos, né? Então ela já esclareceu esse ponto aqui. E aí entra a questão do papel dos pais na formação religiosa dos filhos. Essa envolve outros direitos fundamentais. Outro direito fundamental. Do antagonismo que não se colocam neste momento. E aí já não tem a questão da mesma titularidade, por isso que não abordei. Mas eu, na coluna do meio, que seria o documento, eu equipararia a carteira de motorista. E se eu entender discussão interessante, né? De Jeová não vale, então a minha carteira de motorista, autorizando a doação de órgão, que é uma política pública importantíssima, também não valeria. Não acho que esse seja o caso. Na linha da questão da ponderação dos direitos fundamentais, para além dessa peculiaridade da mesma titularidade, aqui há uma segunda peculiaridade, ministro Flávio, que não há a disposição do direito vida. Porque daí a gente entra numa outra questão de direitos fundamentais, que é sobre a renunciabilidade dos direitos fundamentais. Posso eu renunciar ao meu direito fundamental à vida? Aquilo que eu estava falando no comecinho, né? Então essa é uma outra camada de discussão. Ela está dizendo aqui, não há essa questão de dispor da própria vida. E aí a questão que é uma questão do direito é uma outra discussão. Aquele que porta um direito fundamental pode dispor
desse direito? Pode dispor livremente? Então, no direito brasileiro, né, sabemos que isso não é possível, né? A gente não pode dispor a teoria do direito, melhor dizer, a teoria geral do direito, e que o Brasil abraça, tem essa linha, né? A pessoa não pode dispor de direitos fundamentais, ela não pode abrir mão desses direitos fundamentais. Tem uma série de razões para isso, mas há uma discussão, né? Uma discussão muito séria essa daqui. Porque, assim, se eu for um radical libertário, por exemplo, né? Vou pensar o quê? Não, se eu sou o titular do direito, eu posso abrir mão dele, né? Eu posso abrir mão do direito à vida, por exemplo, porque eu sou o titular desse direito. Mas o direito, a teoria geral do direito, conforme nós entendemos aqui no direito brasileiro, e conforme o ordenamento jurídico atual, limita isso, né? Limita. A pessoa não pode abrir mão de certos direitos, como o do próprio corpo, a vida, livremente, tá? Mas vamos seguir. A liberdade, posso optar ser escravo? Posso optar por morrer? Esse é um debate dificílimo em teoria dos direitos fundamentais, mas ele não se coloca aqui. E por que não se coloca? Porque as testemunhas de Jeová não desejam morrer. Elas não querem morrer. Elas não abrem mão do seu direito fundamental. Não há renúncia ao direito fundamental vida. O que há aqui é a assunção de riscos calculados, derivados da liberdade religiosa. E aqui abro um parênteses, porque toda vez que falamos em tratamento médico, falamos da assunção de riscos. Se eu opto por me submeter a uma cirurgia plástica estética, eu assino um termo de consentimento de risco, ministro Fachin, porque uma pessoa a cada 10 mil não volta da sedação, não volta da anestesia. Não há procedimento cirúrgico nenhum isento de risco. E nem por isso eu sou proibida de me submeter a um procedimento estético. Eu desconheço uma pessoa diagnosticada com câncer que não possa escolher não se submeter à quimioterapia, considerada as consequências desse tratamento. Muito embora isso implique na assunção de um risco maior do evento que não se deseja, que é o evento morte. Eu também posso me voluntariar a um tratamento experimental de uma determinada doença e, com isso, me submeter ao risco de este tratamento me levar ao evento morte, que eu não desejo. Mas assumir riscos faz parte de todo e qualquer procedimento médico. E não compete ao médico substituir o paciente, entendemos nós, na escolha dos riscos que ele está disposto a correr. Hoje, por exemplo, há uma linha de pessoas que não se submetem mais à remoção da próstata em câncer de próstata. Opta-se pelo acompanhamento ativo. É uma escolha com riscos, mas uma escolha possível. E não existe um médico que possa obrigar a pessoa a escolher por tratamento outro. Então, indago a vossas excelências. Por que essa escolha de risco é legítima em tantas hipóteses, mas quando a razão de ser é a fé, encontra-se uma resistência? Agora foi na veia. Primeiro que a senhora mencionou, maior, capaz, etc. É claro que a vontade do paciente não pode ser subordinada do médico. Estamos de acordo. As situações são outras, que são os hard cases. E eu indago a senhora pode vender seu rim? A senhora pode vender sua córnea? A senhora pode colocar um anúncio na internet, estou vendendo meu rim, estou vendendo minha córnea. Por que eu faço essa pergunta de colisão radical de direitos fundamentais? Para lhe dizer que o caso não é tão simples quanto aparenta. Porque a senhora não pode vender seu rim, a senhora não pode vender sua córnea. Mesmo a senhora sendo maior, capaz, inteligente, a senhora não pode. Porque há limites legais. Então, nem tudo é disponível quando se fala do corpo. Porque não ele trouxe essa questão que já falamos, né? Não se pode dispor livremente dos direitos fundamentais, nem tudo é disponível quando se trata do corpo, mas aí, com todo respeito, né? Aí ele usou um argumento que realmente está totalmente deslocado, né? Porque uma coisa, isso é outra coisa, né? Uma outra questão completamente diferente, que é no direito brasileiro, por exemplo, você optar por
comercializar órgãos, esse tipo de coisa. Existem leis sobre isso, de fato. Mas absolutamente não tem nada a ver com o caso que está sendo julgado. Não tem absolutamente nada a ver. A questão trata de uma outra coisa, né? De pessoas que não estão querendo dispor da sua integridade física ou fazer qualquer coisa que leve à morte intencionalmente. Não é isso. A questão é que a pessoa deseja conservar a sua convicção religiosa. E lembrando que, nesse caso, que está sendo discutido aqui, existem já tratamentos alternativos em muitas situações à transfusão de sangue, que é o caso que foi levado aqui, que gerou, né, que gerou essa provocação ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Flávio Dino aqui falou de um argumento que é impertinente nessa questão, mas vamos ver a doutora. Respondendo a Vossa Excelência, é porque não há o direito fundamental de gerar lucro a partir da alienação do corpo. Ela já matou. Mas eu tenho o direito fundamental de professar a minha crença e de me autodeterminar segundo a crença que eu professo. Ela já quebrou. Então talvez a comparação, sei que foi no limite, esgarçando fundamentos, mas talvez a comparação não revele a sinceridade, foi a super honestidade respeitosa. e a neutralidade. Mas disse, você está falando nada com nada, basicamente, nesse caso aí. E a colega que me antecedeu falou muito bem. A partir do momento em que a recusa ao tratamento veio acompanhado da motivação religiosa, a AGU sumiu. Ela foi intimada 17 vezes a falar e ela sumiu. Olha, isso aqui... E aí, com todo respeito, ministro Dino, não podemos ignorar o fator da pré-compreensão do fenômeno religioso. Olha, agora... muita atenção aqui. Esse ponto que ela colocou e vai discorrer é assim, brilhante e importantíssimo. Porque o que ela está dizendo é o seguinte, faz-se muitas vezes todo tipo de apologia e propaganda no sentido de defesa dos direitos individuais, dos direitos a liberdades individuais, a direitos fundamentais. Agora, quando a motivação, nesse caso, foi a fé religiosa, o que ela disse? A AGU, a Advocacia Geral da União, sumiu. Ela foi instada a falar e ela, por 17 vezes, não falou. Ou seja, o que ela está dizendo parece que estamos caminhando para um tempo, né, em que a fé está sendo colocada como uma coisa de segundo plano pelo Estado brasileiro, né? Uma coisa sem importância. Então, a motivação é a fé, então isso não interessa. E aí ela retoma esse ponto de maneira brilhante, assim, porque se tem uma coisa que diz muito sobre uma sociedade, é o direito à sua liberdade religiosa e que o Estado garanta esses direitos aí, né? Uma coisa, no Estado laico, significa que eu não vou impor a minha fé a ninguém por meio de leis ou qualquer coisa assim. Mas um Estado laico não significa fechar os olhos para a existência das convicções mais fundamentais que existem, que são as convicções religiosas das pessoas. É para isso que ela está chamando a atenção e acho que ela vai dar mais paulada em relação a isso. Mesmo da heterodoxia, da não aceitação do diferente, do dogma que foge do ordinário, que motivou a perseguição às testemunhas de Jeová pelo mundo todo. Não se compreende, não se aceita. Mas a fé e os dogmas de fé não são racionalmente apreensíveis. Para muitas pessoas, idolatrar uma estátua não faz sentido nenhum. Para outras faz. Nossa, que discurso brilhante. Para umas pessoas, receber um pedacinho de pão na boca não faz sentido nenhum. Para outras, é o Deus vivo. Para muitas pessoas, um copo de vinho nada fala. Para outras, é o sangue. E para muitas pessoas, receber um tratamento, uma transfusão forçada de sangue, é uma violação. E aí aproveito para completar o colega que me antecedeu, há um trauma gigante das transfusões compulsórias recebidas por testemunhas. Fala-se em morte em vida, dada a centralidade, a honestidade desse dogma para as aderentes. E é por isso que elas se socorrem das Supremas Cortes como instrumento de proteção da sua própria sobrevivência enquanto crença legítima e tradicional. Então, o que pedimos nesse caso
é o desprovimento do recurso do Amazonas, e aqui, com todo respeito, o procedimento é custeado pelo SUS. Só o que ele quer é uma transferência de domicílio. Não se justifica não dar, porque não se faz cirurgia de alta complexidade em Manaus. Toda e qualquer cirurgia precisa ser fora. Por que não mandar para o interior de São Paulo, onde não se faz com sangue? A pré-compreensão precisa ser vista. A gente precisa tirar a pré-compreensão de debaixo do tapete e entender que ela se faz presente nessas situações. Puxa vida, bom, acho que é isso, né? Vamos parar por aqui, mas olha, você conseguiu acompanhar todo o raciocínio, e o que eu acho que no final das contas, a dimensão política desta questão, que tem a ver com direitos fundamentais, é uma percepção de que o respeito às diferenças é uma base fundamental de um Estado democrático de direito, inclusive das diferenças que têm a ver com as minorias, especialmente, de toda a ordem, né? Então, conviver em uma sociedade significa aceitar as diferenças, desde que, é claro, essas diferenças não firam direitos fundamentais de outras pessoas. O limite dessas coisas é o ponto em que eu passo a agredir direitos de outras pessoas, de outras minorias ou da sociedade como um todo. Mas, se esse limite não é ultrapassado, não importa que eu não entenda a diferença, não importa que eu não entenda a convicção de vida de alguém, não importa que eu não entenda a maneira de se expressar, por exemplo, religiosamente, que aquela adoração me pareça uma coisa estranha, uma coisa sem o menor sentido, não importa isso. Porque o que cabe a cada membro da sociedade é respeitar as diferenças e proteger essas diferenças que são importantes para a vida de um indivíduo, tá? Então ela toca num ponto muito importante, porque nós estamos caminhando, isso é uma reflexão minha, né, para uma completa laicização, né, do Estado, e na medida em que cada vez mais se fala em Estado laico, de modo a querer apagar as convicções religiosas. E isso me parece uma ofensa e uma agressão, na verdade, aos direitos fundamentais daqueles que professam uma fé. Na mesma forma em que direitos fundamentais que estão ligados a uma ideologia ateísta do mundo, a uma posição ateísta, né, que enfim, são direitos fundamentais que não têm a ver com fé, com religião, precisam ser respeitados. Esse mesmo tipo de respeito tem que ser estendido e concedido igualmente a todas as pessoas que professam a sua fé. Não interessa que eu entenda ou não, não interessa, né? Se aquilo parece para mim estranho ou bizarro, pouco importa. O que importa é que aquelas pessoas que professam uma fé entendem que aquilo para elas é importante, faz parte da sua própria consciência. Bom, é isso. Deixe aí os seus comentários, o que você achou desse tema, né? Qual a sua opinião a respeito disso. Não é coisa simples, não, mas o direito não é simples, né? Há questões filosóficas e questões sociais muito profundas envolvidas num debate como esse. E questões de Estado também. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.